Então vamos lá. Ó, equação do primeiro grau, tá? Eu vou te explicar o que é uma equação do primeiro grau. Tu vai ver que cai. Tem várias questões da VUNESP de equação do primeiro grau, sistemas de equações do primeiro grau, né? Aliás, é um assunto bem recorrente, tudo que é concurso isso aqui, né? Facilmente não cai num concurso quanto tem matemática. O que é uma equação do primeiro grau? Eu coloquei aqui, ó, já deixei pronta a definição. Uma equação do primeiro grau é uma sentença matemática de igualdade entre duas expressões algébricas. Quando a gente fala em álgebra, é porque agora começa a aparecer as letras no meio, né? Então a gente vai ter uma parte literal e uma parte numérica. Se tiver só parte numérica, não é álgebra, daí é aritmética. Então, quando começa a aparecer X, começa a aparecer as letras, né, no meio da matemática, a gente fala assim, é porque daí tu já está estudando álgebra. E, aliás, a gente pode fazer matemática sem nenhum número, né? No cálculo diferencial, a gente pode demonstrar todos os teoremas usando só letra. Tá? Então, entrou letra, opa, estamos na álgebra. Tá? O maior expoente nessa expressão algébrica sempre vai ser 1. Se aparecer um expoente 2, é porque daí já não é mais equação do primeiro grau, tá? Se aparecer um expoente 2, vai ser do segundo grau. Então, o que eu tô querendo dizer? Eu tô te falando de expressões desse tipo aqui, ó. AX, onde o A é um número, o X é uma letra, uma variável, e tu tem um outro número aqui, isso aqui é igual a zero, tá? Por exemplo, 5x menos 2 igual a zero. Tu tá vendo que tu tem uma parte numérica aqui, ó, que é o 5 e o 2, e tu tem uma letra, tá? Então, parte numérica e parte literal de letra. Resolver esta equação significa encontrar o x, o número, né, para esse x, que quando lançado aqui, ele satisfaz essa igualdade. Tá? Então, como é que a gente resolve uma equação desse tipo aí? Uma equação algébrica de primeiro grau. A gente manipula os lados dessa equação, tá? Então, assim, ó, tu está vendo, eu quero achar o valor do x, então eu tenho que achar uma maneira aqui de deixar o x isolado de um lado, de modo que ele possa ser identificado com algum número. Tá? Então, o primeiro passo é tirar esse 2 daqui, ó. Tá? Como é que eu tiro esse 2 daí? Eu faço assim, ó. Eu pego o 5x, repito ele aqui, escrevo menos 2. Eu tenho isso aqui, ó, por enquanto, igual a zero, tá? Eu vou pegar aqui, se eu tenho um menos 2 aqui, ó, eu posso inserir eu mesmo com a mão aqui, ó, um mais 2. Desde que eu faça a mesma coisa do outro lado. A gente chama isso de balanceamento da equação, tá? Eu jogo um 2 aqui e jogo um 2 aqui. Pode fazer isso? Pode. Eu posso, se eu quiser lançar 1 milhão desse lado, eu lanço, desde que eu faça a mesma coisa desse. O que eu não posso é lançar de um lado e não lançar do outro. Tá? Feito isso, por que eu escolhi o número 2? Porque eu vi que aqui eu tenho um simétrico do 2. Ó, eu tenho um menos 2. Lembra da regra de sinais? Menos 2 com mais 2, sinais diferentes na adição, eu subtraio. Se eu subtrair 2 de 2 aqui, ó, 2 menos 2 dá zero. Tá? Então, quando eu lanço esse 2 aqui que está em azul, foi com o objetivo de neutralizar esse 2 que está em vermelho. Tá? Ah, mas por quê? Para poder deixar aquele 5x sozinho. Então, agora ficou só o 5x ali, porque eu quero achar o valor do x. Então, eu estou tentando deixar só o x desse lado esquerdo. E deste lado ficou quem? 0 mais 2, 2. Tá? Agora aqui, ó, como é que eu me livro desse 5? Repita, eu quero achar o x e não 5x. Então eu tenho que me livrar desses 5 aí. Olha só o que eu posso fazer. Eu posso dividir isso aqui por 5. Pode fazer isso? Pode, desde que eu divida desse lado por 5. Tá? O que eu vou fazer agora? 5 dividido por 5 dá 1. Olha só, ficou só o x sozinho agora, que é o que eu queria. Queria isolar o x. Então o x vai ser igual a quem? Quem é que ficou do outro lado? Qual é o número que ficou do outro lado? O 2/5.
2/5. Pronto. Eu descobri o valor de x que satisfaz essa equação aqui, ó. Essa é a solução, a gente fala assim, a solução da equação do primeiro grau. X tem que ser 2/5 para satisfazer essa equação aqui. Ficou na dúvida se está certo? Pega esse 2/5 e lança ele aqui no lugar do x. Ó. Olha só, 5. Eu descobri que o x é 2/5. Então eu vou colocar 2/5 no lugar dele. Vai ter que satisfazer essa equação aí. Então 5 vezes 2/5 menos 2 igual a 0. Tá vendo aqui, ó, José? 5 em cima, 5 embaixo. Eles são simplificáveis. Ó. Quem é que sobrou desse aqui? 5 dividido por 5 deu 1. Então ficou 1 vezes 2 deu 2. E aqui ficou menos 2. Igual a 0. Quanto é que é 2 menos 2? 0. Portanto, 0 de um lado, 0 do outro. Isso aqui é uma identidade, significa que esta minha solução, esse x aqui, ó, foi o valor correto lançado aqui para satisfazer a equação. Então, essa identidade que a gente chega aqui no final da verificação me indica que o valor do x é 2/5 mesmo. Tá? Então, só retomando, ó, eu te dei esta equação e eu pedi para achar o valor de x que satisfaz essa equação. Qual é a solução dela? Daí eu fiz ó, essa manipulação aqui e cheguei neste valor. Este aqui é a solução. Ó. Tá? Isso aqui ó, terminou o problema aqui, do ponto de vista assim, de resolução. Terminou aqui. O que eu fiz em verde aqui foi uma verificação só para ver se eu tinha chegado no valor correto. Aqui. Tá? Bom, como é que a VUNESP pergunta? Como é que isso cai? Cai desse jeito aí que eu te mostrei? Cai, mas só na resolução da equação. Para te chegar na equação, tu tem que interpretar o problema. Né? Então, as questões da VUNESP, elas são bem contextualizadas. Né? Ela não te diz assim, ó, candidato, resolva esta equação. Dificilmente vai cair assim. Tá? Tu vai interpretar, ler o contexto do problema, tu vai equacionar o problema e daí tu vai cair numa equação de primeiro grau desse tipo. Uma vez que tu caiu na equação de primeiro grau, daí tu vai operar matematicamente com esses passos aqui para chegar lá na solução, que é o que vai estar lá na alternativa correta. Tá? Então, assim, são problemas bem contextualizados, tá? Dificilmente, raramente eu vejo questões da VUNESP onde eles te lançam a equação e pedem para te resolver ela. Claro que tu tem que saber resolver com esses passos que eu fiz aqui. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma lidinha nesse aqui. VUNESP. O que é isso aqui? Ó, 25. Bem recente, ano passado. Ao fazer o levantamento de faltas de alunos de uma escola, um agente de inclusão escolar observou que no primeiro ano faltaram 4 alunos a menos do que faltaram no segundo ano. Se o total de faltas dessas duas turmas foi de 8 alunos, então o número de alunos faltantes no primeiro ano, ele está te perguntando no primeiro ano, foi de... Então, se tem a pergunta aí, número de alunos faltantes, essa expressão, quando ele te faz a pergunta assim, então, qual foi o número de alunos, ele já te indica quem é a incógnita. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó, vamos organizar o raciocínio. Eu vou colocar aqui, ó, primeiro ano, a gente colocar aqui a nossa incógnita aqui do lado, e segundo ano, tá? Tem 2 anos aí. Vamos pensar agora assim, ó. No primeiro ano, faltaram 4 alunos a menos, tá? Eu vou colocar incógnita aqui, ó. Lá no segundo ano, eu não sei quantas faltas tiveram, tá? Mas eu vou dizer que é X, a nossa incógnita. Se no segundo ano é X, quanto que vai ser no primeiro ano? Olha aqui, ó, José. A pista tá aqui, ó. Faltaram 4 alunos a menos. Tá, então, são essas
digamos assim, tu tá convertendo uma expressão gramatical numa expressão matemática, tá? Então é isso que tu tem que fazer aqui, ó. Se no segundo ano a gente disse que é x, lá no primeiro ano vai ser x menos 4. Vamos colocar em número. Se aqui no segundo ano for 7, quanto que vai ser no primeiro ano? 7 menos 4, 3. 4 a menos. Tá? Mas eu não sei se é 7, né? Por isso que a gente tem que usar incógnita, entende? Mas assim, importa que a gente faça esse raciocínio, essa conversão, esse equacionamento, tá? Essa conversão de um raciocínio gramatical, de uma expressão gramatical numa expressão matemática. Basicamente é isso que tu está fazendo aqui. Ó. Tu está pegando a língua portuguesa, tu está pegando isso aqui, a língua portuguesa, e tu está traduzindo para matemática. Então, assim, segundo ano, X alunos, primeiro ano, X menos 4. Tá? Agora, olha só o que ele tá dizendo. Ó. Ele diz que o total de faltas das duas turmas foi 8 alunos. Bom, se o número de faltas no primeiro ano foi X menos 4 e o número de faltas no segundo ano foi X, ó, X menos 4 mais X vai dar 8. Sacou? Entendeu? Entendi. Então, olha só o que aconteceu. Ó. X mais X 2x. foi X. Este 8 aqui, ó, é aquela história, ó. Eu poderia te dizer assim, ó, o 8 tá aqui, ele passa menos. Tá certo se tu fizer isso, tá? Mas não é bem isso que acontece, né? Eu te mostrei ali que, na verdade, a gente faz assim, né? É que a gente decora isso lá na escola, os professores às vezes não falam também. Os professores fazem assim, joga o 8. Ele nunca saiu daqui, esse 8, tá? Tu é que coloca um menos 8 aqui e um menos 8 aqui. Que daí tu acaba cancelando esses dois aqui, ó, fica 0 aqui, e o menos 8 aparece aqui, deste lado esquerdo. Na prática é como se a gente jogasse, tá? Mas não é que isso não é bem certo, tá? Importa que se tu tem um 8 positivo, ele vai aparecer aqui negativo. Então ficou x mais x, 2x, menos 4 aqui, com menos 8 aqui. Aí, ó, diz a regra de sinal, igual a 0. Lembra da regra de sinal que a gente estudou lá no iniciozinho? Lembra aquele lance? Eu tenho uma dívida de 4 moedas junto com uma dívida de 8 moedas. Então eu vou ficar com uma dívida de 12. Menos 12, isso mesmo. Então, ó, 2x menos 12 igual a 0. No iniciozinho dessa aula, lembra que eu te falei? Eles não vão te dar uma expressão assim, ó, e diga, José resolva. Eles vão te dar um contexto de um problema que terá que ser equacionado, colocado numa sentença, e daí tu chega na equação de primeiro grau. Tá? Então tem um raciocínio de elaboração, que eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Porque senão o pessoal fica só resolvendo expressão. Então aqui, ó, agora a gente resolve. Ó, a gente chegou na equação de primeiro grau aqui. Agora aqui eu estou na equação de primeiro grau. Como é que a gente resolve? O menos 12 está negativo deste lado, ele vai aparecer positivo deste, por causa daquele balanceamento que a gente faz. Então, resolvendo isso aqui agora, para poder descobrir o x, vai ficar 2x igual a 12. Tá? Eu quero isolar o x aí, ó, José, me ajuda. Como é que fica esse x aí, isolado? Repara que tu tem um 2 multiplicando aqui, ó. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Tá? Toma cuidado aqui, ó. Porque aqui ele não está somando, tá? Ele não vai passar para cá subtraindo. Repara que a gente, aqui, ó, o 8, ele passou para cá subtraindo, tá? Ele apareceu aqui subtraindo. Mas aqui, ó, esse 2, ele não está soltinho aqui, ó. Ele está preso no x, multiplicando o x. Então, ele passa dividindo. Ele tá multiplicando, ele passa dividindo. Então, como é que vai ficar? 12 já estava do lado direito, fica, o 2 passa dividindo. Tá? 12 dividido por 2. 6. 6. Então o x é 6. Tá? Só vamos olhar bem direitinho o que ele quer.
qual seria a resposta aí, ó? Repara que 6 não tem na resposta, ó. Mas ó, lê bem a pergunta, ó. Os faltantes do primeiro ano. Isto. Até que eles não foram maldosos, viu? Se eles fossem maldosos, eles iam colocar o 6 aqui, como resposta para pegar. E aqui ele está perguntando o número de alunos faltantes no primeiro. Onde é que está o primeiro ano? Está aqui, ó. Primeiro ano é essa expressão aqui, ó. Então tu vai pegar o x que tu descobriu e vai colocar aqui, ó, no lugar do x, ó. O 6 no lugar do x. Então vai ficar 6 menos 4. 2. Agora sim. Tá? Então, o número de alunos faltantes no primeiro ano foi 2, letra B de bola. Que é a do gabarito mesmo, tá certo?